Foi no momento ali da minha crisma que eu acabei, infelizmente, me afastando. Eu digo infelizmente, mas assim, Deus usa muito desse momento da minha vida para me ajudar a converter mais amigos, né? Sim. Porque talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia Sim. tão bem os argumentos agnósticos, ateus e tudo mais. Então, ali na minha adolescência, quando eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, eu tive acesso a autores como Richard Dawkins, cientistas como Stephen Hawking, e eles são cientistas, assim, o Stephen Hawking é um cientista que falava muito sobre Deus, a existência de Deus, a criação do universo. E como no CEAP eu tive uma formação muito sólida no sentido de buscar a verdade através da razão. No CEAP você esteve lá desde os 11 anos. Eu entrei com 11 anos no CEAP. E aí eu fui sair com 17. Só para explicar CEAP para o pessoal. Claro, o CEAP é uma ONG que atua no modelo de escola técnica profissionalizante. Eles oferecem formação dos 10 anos, né, 10, 11 anos até ali no segundo ano do ensino médio. Então, do sexto ano do ensino fundamental 2 até o segundo ano do ensino médio, no contraturno escolar. Então, contraturno. Até então não tinha escola, né? Agora tem escola que é lá dentro, mas não era escola na sua época. Não era escola, era só o CEAP mesmo, ensino técnico. Então, era um contraturno. Eu tinha que estudar na escola de manhã e à tarde eu ia para o CEAP. Então era bem puxado. Só que no CEAP eles ensinam conteúdos técnicos para que você consiga um emprego. Então, desde robótica, programação, até administração, infraestrutura, telecomunicações, esse tipo de coisa. Só que com uma base de antropologia filosófica muito sólida, que vem do Opus Dei. O CEAP é uma obra corporativa do Opus Dei. Então, essa base antropológica, né, o que é o homem, as faculdades humanas, os dramas da alma humana e tudo mais. Então, é uma formação muito aristotélica, tomista, e isso sempre me encantou muito. Como eu estava comentando, com 11 anos, o professor Roberto Eda, fundador do Colégio Caminhos e Colinas e, na época, diretor do CEAP, quando eu entrei em 2010, ele dizia, né? Por que Descartes estava errado quando disse penso, logo existo? Aí ele dava uma aula de 1h40 sobre isso, assim, respeitando a visão de Descartes, apresentando quase como que defendendo, e depois falando por que isso está errado. Então, sim, é um método muito bom, né? Um método bem tomista, assim, né? Vamos argumentar a favor do erro e depois vamos mostrar o porquê isso não faz sentido. E aí, no final, ele apaga assim, né? Penso, logo existo e escreve existo, logo penso. Porque o dom da vida vem antes do pensamento, né? Deus nos dá a vida e depois nós começamos a pensar. É bem óbvio, mas quando eu tinha 11 anos eu ficava, meu, que incrível. Né? Então, teve isso. Só que aí com... Então, esse é o CEAP. Aí, sim, essa base antropológica é acompanhada de preceptoria. Sempre, todo mês, tem um professor contratado pelo CEAP que conversa com esse jovem sobre questões familiares, estudo e tudo mais. E tem um curso de formação de pais. Porque a gente entende que não adianta você dar a melhor formação do mundo para a pessoa. Se essa pessoa não encontrar um terreno fértil dentro de casa para que essa semente cresça, é muito ineficaz. Então, a gente precisava também formar os pais. Porque os pais, imagina, pai da periferia e tudo. Muitos ali, com 12 anos, já estavam trabalhando, trazendo dinheiro para casa. Então, ele vê o filho sentado numa mesa, com 12 anos, lendo o livro, ele vai falar assim, meu, vai trabalhar. Sim. Então, primeiro, é todo esse convencimento assim, olha, o estudo transforma, o estudo vale a pena. De fato, são 6 anos que ele vai ter que passar aqui, mas no primeiro ano, os alunos do CEAP ganham cerca de R$2.000, R$2.500 no primeiro emprego. Então, já transforma a realidade da família. Então, a gente tem que ter todo esse convencimento. Aí depois, fazer o filho arrumar a própria cama, lavar a louça. Começa assim, para depois a gente começar a falar sobre temas mais complexos, como sexualidade, drogas, más influências. Mas é toda uma formação de pais. Meus pais passaram por essa formação, eu vi a transformação na família acontecendo. Então, enfim, é uma formação completa. Não só do aluno, mas da família. Isso é genial, muito bom. E ali, para os 12, 13, mais ou menos para 15 anos, você, mesmo com toda essa bagagem, acaba fazendo aí um processo de... Como que aconteceu? Eu acho que tem uma coisa na adolescência que a gente tende a se... voltar contra aquilo que nos formou de alguma forma. E é um processo que eu não acho danoso
de todo, assim, né? Porque eu acho que é um processo de você questionar suas próprias bases. E com isso vem muita fortificação. Acho que no momento que eu fui questionar minhas bases, e não só religiosas, até antropológicas, do que é um homem, né? O que é a vida, eu acabei me desviando muito, assim. Eu fui muito pro quase niilismo, né? No sentido, cara, não tem tanto sentido a vida e a gente tem que dar um sentido a ela. Ou no agnosticismo, né? Olha, eu não sei se Deus existe. Não consigo provar a existência nem a inexistência. Então vou viver como se isso não importasse. Que hoje eu reconheço como uma atitude muito estúpida. Sim. Mas para um jovem de 13, 14 anos pareceu elegante, né? E tem todo o ego, tem toda essa coisa. Então eu me afastei da igreja total, assim. E isso enquanto minha mãe estava se aproximando brutalmente. Ela estava se aproximando e eu estava me afastando. Só que assim, no SEAP eu sempre encontrei um ambiente muito acolhedor. Inclusive na obra, né, no Opus Dei, o pessoal forma ali agnósticos, protestantes. Todos são muito convidados a participarem do centro, né, do centro cultural, das atividades do centro e tudo mais. Então, mesmo sendo agnóstico, eu era convidado para participar do clube juvenil, da aula de violão, da aula de inglês, num clube aos sábados. Eles sempre contavam muito comigo, sempre tentando me trazer de volta. Isso. E eu sempre fui muito aberto à verdade. Tanto é que eu acho que eu me afastei porque aquilo soou como verdade para mim. Mas aí eu percebi, assim, né? Eu comecei a conversar muito com o pessoal. Um ano depois que eu me formei no SEAP, eu fui convidado a trabalhar lá de novo. Então eu estava lá segunda a sexta-feira, com uma capela ali, com o Santíssimo exposto. Muitas pessoas tentando me converter, meus próprios professores como colegas de trabalho. Então foi bem rápido, assim, demorou uns 8 meses para eu começar a acreditar num Deus criador. Eu falava, cara, Deus existe. Através do argumento que o Guilherme Freire fala muito, né? O argumento do próprio Aristóteles, né? Do potenciato. Algo tem que ter... algo veio antes para criar tudo. Tem que ter vindo algo antes para criar tudo. Então, eu falei, cara, um Deus criador existe. Agora, isso é um Deus pessoal? Eu não conseguia ainda dar esse pulo, né? E aí o meu amigo, depois de 8 meses, ele me convidou para um retiro em silêncio do Opus Dei. E eu falei, eu vou. Nessa tática de apostolado de cansaço. Falei, cara, todo mundo me chama, eu vou. Um final de semana, chega sexta, sai domingo, beleza. E aquilo, silêncio total, missa todo dia, meditações dos sacerdotes todos os dias. Mas é isso, você fica ali recolhido. E ali eu entendi, cara, Deus não é só criador, ele é pessoal. E mais que pessoal, ele me ama. Porque não faz sentido a minha vida se não existir um Deus que me ama intensamente. Porque nessa ocasião, no retiro, tem um momento que você é chamado para uma conversa. Em geral, com quem organiza o retiro. E foi um meu amigo, o Gustavo, também. E aí ele falou assim, cara, vamos olhar a sua vida? E ele fez esse exercício comigo. Falou, cara, gravidez da sua mãe. Ele sabia toda a história. Olha o que aconteceu. Para que eu conseguisse... De repente, tinha que ter alguns investimentos para que eu conseguisse viver mais. Então, meu pai, inclusive, vendeu um terreno. Que ele ia construir a casa dele. A nossa casa. Ele vendeu. Aí, por isso, ele foi morar perto do SEAP. E aí, eu conheci o SEAP porque eu via alunos passando. E eu falei, mãe, quero entrar. Então, ele falou, cara, teve que acontecer isso. Nossa Senhora intercedeu por você. O seu pai vendeu o terreno. Você foi morar perto do SEAP por algum motivo. Você... Por alguma razão, com 11 anos, quis entrar no SEAP, entrou, estudou, saiu agnóstico. Por algum motivo você voltou e agora você está aqui. Aí ele falou, cara, faz sentido. Ele me conhecia, tudo tinha que fazer sentido. Hoje não, né? Mas na época. Ele falou, cara, faz sentido que não tenha nenhum Deus olhando para você. Ninguém. É tudo aleatório. Você acredita mesmo nisso? Aí me pareceu muito irracional acreditar que tudo era aleatório. É quase que eu precisaria de mais fé. É bem grosseiro isso aqui, não é literal, mas é quase que eu precisaria de mais fé para acreditar que nada existe além da matéria do que acreditar, não, Deus existe, cuida de mim e ele olha por mim, entendeu? Então eu saí do retiro convertido, aí eu comecei a ir na missa, domingo e tal. Na época que você estava com agnóstico,
A sua mãe sabia? Ela conversava com você? Como que ela agia nesse fato aí? Minha mãe foi muito importante, porque ela foi a barreira para eu não me tornar ateu. Eu nunca me declarei ateu na vida. Porque eu falei, cara, como eu vou me declarar ateu? Precisava de muita soberba, inclusive. Porque eu tenho que declarar que Deus não existe. Quem sou eu? Entendeu? Desde essa época eu já falava, cara, eu não sou capaz de declarar que Deus não existe. Então, mas muito disso foi minha mãe. Porque, eu via minha irmã melhorando. Sim, sim. O padre colocava o rosto da minha irmã no sacrário. E fazia oração com o rosto dela dentro do sacrário. Eu via as coisas acontecendo, sabe? Eu chegava a participar da missa de cura e libertação às vezes para acompanhar minha mãe. Mesmo não acreditando, caramba, tem alguma coisa rolando. A galera começava a falar em língua dos anjos e tal. Tem alguma coisa aqui. Mas era sempre aquela coisa assim, cara, pode ser que algo exista. Mas isso é uma postura agnóstica. Pode ser que seja real. Mas acho que foi ela que evitou que eu caísse pro ateísmo. Eu me mantive no agnosticismo. E aí, do agnosticismo para conversão, eu acho que é um salto menor do que do ateísmo para conversão. Isso, é verdade. Porque o ateu, ele defende uma mentira. O agnóstico, ele reconhece que essa verdade pode existir. Só que ele não abraça. Que é uma atitude tosca. Mas, enfim, eu acho que ela foi muito importante. Ela falava para mim que é uma vergonha eu ter me afastado da igreja, sendo que eu só respirava por causa de Nossa Senhora. Ela me provocava.